Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Diana, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é segunda-feira, estou aqui cuidando das coisas aqui em casa, fazendo uma comidinha. Apesar de já estar um pouco tarde, né? Mas hoje os processos aqui em casa começaram mais tarde, então eu resolvi que o almoço ia sair mais tarde também. Enquanto está cozinhando ali, vamos conversar um pouquinho. Bom, gente, eu tô bem, graças a Deus. Tô passando aí por uns processos diferentes na minha vida. Processos esses que eu pensava que já teriam sido superados, né? Mas não, né, gente? Eu ainda tô assim em vários questionamentos em questão espiritual, assim. Pessoal, eu sempre tive uma busca interna. Eu nem vou colocar assim na questão de religiosidade. Eu vou falar uma questão espiritual minha, individual, minha e Deus, assim, sem falar sobre igrejas, lugares onde já frequentei. Eu vou falar sobre a minha questão pessoal em relação a Deus. Desde pequena eu sempre tive assim, muita consciência. Eu falo que eu sempre tive muita consciência. Tudo bem, né? A gente vê, eu via minha mãe ali orando. Quando eu era pequena, minha mãe era católica e ela ia na igreja todo domingo. Ela tinha muita fé, assim. Minha mãe sempre teve muita fé. Só que ela não era de ir sempre, assim, durante a semana. Ela ia nos domingos, né? Mas durante a semana eu observava a fé da minha mãe dentro de casa, assim. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ela sempre esteve aos pés do Senhor, assim. Por ter 7 filhos também, eu creio que ela sentia muita necessidade. Tudo bem, né? Eu falo por ter 7 filhos, eu digo por ter 7 filhos, porque quando uma mãe ela tem muitos filhos, sobrecarrega, né? Então eu sentia minha mãe muito sobrecarregada e com muito medo de falhar na nossa criação. Então eu sempre vi minha mãe aos pés do Senhor, ou na época assim, rezando muito, pedindo: Senhor, protege meus filhos, guarde, livra todo mal. E aquilo foi despertando em mim a vontade de também estar aos pés do Senhor, de seguir a Ele, de entender que Ele me protegia, que Ele estava comigo o tempo todo. Independente do lugar onde eu estivesse, Ele estava de olho, com os olhos em cima de mim. Eu tive essa consciência muito nova, gente. Então, e isso foi crescendo a cada dia. Então eu digo que desde a minha tenra idade eu sempre tive necessidade de andar com Deus, né? Quando a gente vai crescendo, as coisas vão se complicando um pouco, porque a gente começa a perceber que a gente precisa seguir caminhos e para seguir esses caminhos você tem que fazer escolhas, né? De repente o caminho que você vai seguir ali, ele não é tão assim, tem algumas coisas que precisam ser encaradas e você tem que assumir a consequência dessas escolhas. Então, gente, ao longo da minha vida eu sempre tive, assim, vontade de estar na presença de Deus, necessidade, eu digo até mais como se fosse respirar. E conforme eu fui crescendo, eu tive que fazer escolhas e escolhi estar em algumas denominações. E uma delas eu fiquei muito tempo, na qual eu gostei também, aprendi muitas coisas. Depois eu fui para uma outra denominação, onde também aprendi muito. E segui sentindo muita necessidade de aprender mais sobre quem é esse, a quem eu tanto tenho vontade de estar aos pés dele, de seguir ele, de servir a ele. Quem é esse Deus? Quando a gente tem vontade de aprender sobre esse Deus, é como se estivesse com sede, né, gente? A gente tem sede de Deus, a gente tem sede de presença de Deus. E hoje eu entendo aquela necessidade que minha mãe tinha. Estou falando assim, até mesmo em modos práticos. Só um momentinho, deixa eu só desligar o arroz. Pronto. Até mesmo falando assim em modos práticos, né, gente?
Hoje eu entendo mais clareza aquela necessidade que minha mãe tinha, que Deus nos protegesse, que ela estava ali, ó Senhor. Eu lembro da reza da minha mãe, quando minha mãe ela fazia lá, eu não lembro como que era o nome, não sei se é novena, terça, não sei o que que era, mas quando ela se reunia ela e mais uma pessoa, uma amiga dela, e as intenções de orações era sempre em prol que Deus cercasse a gente, nós filhos, né, e cuidasse de nós. E hoje eu entendo a preocupação da minha mãe, né, eu entendo por que que ela fazia tanto aquilo, pedia tanto. É lógico, ela pedia também outras coisas, estabilidade na vida dela, matrimonial, pedia que Deus abrisse a mente dela na questão de entender os planos de Deus na vida dela. Então, mas eu sentia que aquela parte de querer que Deus protegesse nós era muito forte. Hoje eu entendo porque hoje eu tenho 4 filhos, né? 4 filhos, um neto, e eu vejo que a gente tem esse anseio de sempre pedir, Senhor, proteja, cerca, abre os olhos, abre os corações, e a gente tem essa vontade muito latente dentro do nosso coração, a gente sendo mãe, de que Deus esteja com nossos filhos. E nessa busca, gente, a gente quer, eu comecei a entender que eu quero ser uma mulher que entenda o que Deus quer para minha vida. Porque eu ouvi dizer assim que a gente está num propósito, como se fala, num caminho, né? E que Deus ele vai mostrando pra gente como que tem que fazer. A gente não veio com manual de instruções, então a gente vai seguindo ali o propósito que Deus tem na nossa vida. E eu sempre tenho pedido para Deus isso, né? E eu tive alguns conflitos lá atrás nessa questão aí de intimidade com Deus, de busca, mas hoje eu tenho necessidade muito forte de conhecer quem é esse Deus, a quem eu tenho tanto prazer em servir, tanto prazer em estar na presença dele. E quando a gente quer conhecer Deus, quer estar na presença dele, a gente tem necessidade de saber quem ele é também, né, gente? Então eu tô aí buscando ter conhecimento do meu Pai Celestial, entender qual é o propósito dele a cada dia na minha vida. Talvez coisas que aconteçam comigo, talvez eu não estou entendendo, ainda está um pouco confuso, mas eu estou aí nesse processo de pedir que o Senhor esclareça, né? Se faz esclarecido, se esclareça para mim, porque Ele não tem obrigação de se mostrar para mim, Ele é Deus e pronto, mas eu tenho muita necessidade de conhecer os propósitos de Deus para mim poder não perder tempo, gente. Eu tenho assim muito medo, assim, medo que eu falo assim, chega a ser terror mesmo, de ficar perdendo meu tempo em caminhos que não são caminhos que agrade a Deus, sabe? É estranho falar isso, porque dá a impressão que às vezes as pessoas podem falar, poxa, você já tem 46 anos, você não sabe o que você quer da vida. Eu sei o que eu quero da minha vida. O que eu quero da minha vida é muito simples, cuidar da minha família, sabe? Fazer o meu melhor que eu posso como mãe, como filha, como irmã, assim. E também não perder tempo em coisas que não são parte do propósito de Deus. E muitas vezes eu fiquei assim, confuso, sabe, gente? E eu pensei que eu tinha superado isso. Pensei que eu já tinha superado, mas não. Sempre volta, né? Tá voltando sempre essa questão aí. E aí? Eu tô fazendo certo? Eu tô agindo da maneira certa? Será que eu tô indo para lugares que agrade a Deus? Será que eu estou fazendo coisas que agrade a Deus? Porque eu não quero perder tempo, gente. Eu tô com 46 anos, às vezes eu penso, poxa, quanto tempo eu perdi em coisas que não fortificaram o propósito de Deus, sabe? A missão que eu tenho que fazer. Hoje, em partes, eu creio que eu estou naquilo que o Senhor quer, porque eu sinto assim, como fala, eu sinto paz, sabe? Mas em outras partes eu ainda sinto muita confusão no sentido de que caminho eu devo tomar, sabe? Um pouco perdida.
Então eu queria compartilhar isso com vocês, porque às vezes o que acontece? As pessoas, eu falo as pessoas me incluindo em primeiro, tá? Pensa assim, já sei o que é pra fazer assim, tem que ser desse jeito. Tem que ser dessa forma e assim vai estar certo, assim eu vou estar agradando a Deus. Aí de repente percebe que não está fazendo certo, que está perdendo tempo. Então aí vem aqueles pensamentos, poxa, e agora o que que eu faço? O que que eu faço? Que caminho eu devo tomar? Eu penso assim, gente, como seria bom se Deus falasse no meu ouvido assim, poxa, olha, vai, faz isso. Olha aqui pra mim, faz assim, tá bom? E às vezes não acontece, gente. Às vezes eu fico, poxa, mas Senhor, o que que eu faço? Tem que ser assim? Aí eu fico naquela confusão mental. Em meio a tudo isso, gente, às vezes o que acontece, a gente acaba até ferindo algumas pessoas com palavras erradas, com ofensas, assim, principalmente pessoas que querem puxar, né, a gente pro lado delas. Então a gente acaba sendo um pouco dura e eu quero dizer aqui nesse vídeo, deixar bem claro, que se eu fui dura, se eu fui cruel, se eu ofendi alguém com palavras ou atitudes, eu peço que vocês me perdoem em nome de Jesus, porque não é essa a minha intenção, não é essa a minha intenção. A minha intenção é buscar entender o processo, entender o propósito que Deus tem na minha vida e não perder tempo nas coisas aleatórias aí da vida ou coisas que são falsas, que não são o propósito de Deus, sabe? Coisas assim práticas do dia a dia, a gente sabe o que é que a gente tem que fazer, é mais fácil, né, gente? Por exemplo, eu sei todo dia que eu tenho que levantar, eu tenho que escovar meus dentes, eu tenho que fazer minhas necessidades fisiológicas, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem me dado, eu tenho que cuidar da minha casa, porque senão vira um chiqueiro, eu tenho que fazer a melhor forma para dar um suporte para minha família, para meu esposo. As coisas práticas é mais fácil, você tem que levantar e fazer. Agora, quando o trato espiritual, ele é um pouquinho mais difícil, assim, no meu sentido, no meu entendimento, porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo certo, né? A gente pensa, poxa, isso que eu tô fazendo é o certo. Não é isso, tem que ser esse caminho mesmo, tem que ser assim. E aí a gente percebe que não é assim. Então vem aquele constrangimento, sabe? Poxa, tô perdendo tempo, sabe? Poderia estar aí fazendo tantas coisas na obra de Deus, falando, anunciando o Evangelho da Salvação. E eu tô ali perdendo tempo, tô fazendo coisas que desagradam a Deus, tô ofendendo pessoas, tô distratando, estou me afastando do propósito que Deus tem para minha vida. E às vezes Deus quer usar a minha vida para abençoar outras vidas e eu fico perdendo coisas em falácias ou em situações que não são o propósito de Deus, entendeu, gente? Então por isso que eu falo para vocês, às vezes as pessoas têm o lado espiritual como é prático, 1 mais 1 é 2 e pronto, acabou. E muitas vezes 1 mais 1 não é 2 no plano espiritual. Muitas vezes a gente pensa que é a receitinha de bolo, né, que tem que ser certinha ali e é complicado. Mas assim, peraí, gente, deixa eu ver se tem alguém chamando. Eu percebi, pessoal, que nesse tempo, enquanto a gente não tem aquele esclarecimento, né, é sempre bom a gente estar lendo a palavra do Senhor, consultando as escrituras, em comunhão com Deus, assim, em pensamento ligado no céu, sabe? Eu acredito que é muito importante a gente, enquanto eu não sei o que rumo que eu vou tomar, então deixa eu aqui buscar me santificar, deixa aqui buscar estar em comunhão, porque talvez Deus tenha algo para mim nessa semana, para me fazer, então eu não quero
Eu não quero me perder de vista daquilo que o Senhor tem para mim. Então, nesse processo é muito importante, enquanto não saber o que fazer, vamos orar, né? Vamos orar. Tenho buscado orar, né? Mesmo na minha fraqueza, buscar a presença de Deus em oração. Às vezes, gente, eu me ajoelho para orar e eu nem sei o que eu peço para mim. Muitas vezes eu falo, poxa, eu tenho tantas coisas na minha mente, tantas janelas abertas, tantas falas na minha cabeça, que eu nem sei o que pedir. Então, já que eu penso, um conselho que eu dou para vocês que estão passando o mesmo processo que eu, já que não dá para você cuidar, porque você está nesse processo de ainda de saber, não saber o que fazer e tal, então peça para o Senhor te ajudar. Pega nas tuas mãos, Senhor, eu não sei que caminho eu vou tomar, pega nas minhas mãos, mas enquanto eu não sei o que fazer, abençoa, visite os enfermos, ora, apresenta as pessoas que estão necessitadas, que estão em angústias. E eu creio que tem muitas pessoas precisando de palavra de amor, que eu creio que se o Senhor Jesus estivesse vivo, em carne, ele estaria fazendo essa missão também de levar o amor dele para as pessoas que estão carentes, pessoas que estão passando por dores em hospitais, em processo de luto, em processo de depressão. E às vezes a gente fica perdido no que eu quero para minha vida, o que eu vou fazer na minha vida, e eu me incluo nisso. Então vamos orar, vamos interceder, né? Para que o Espírito Santo possa alcançar vidas e alcançar nossas vidas, nossa vida também, né? E é isso, gente. Vocês me desculpem aí, mas é só uma conversa franca, tá? E eu tô muito feliz que a minha filha, ela tá aprendendo, ela tá fazendo aula de violoncelo no céu, aqui perto de casa. E ela tá se desenvolvendo bem, sabe? Eu sempre tive o desejo de aprender a música, gente. Eu sempre tive no coração vontade de aprender a tocar algum instrumento, de cantar, de tocar. Só que eu sempre pensei, poxa, tem que ter muita paciência, né? E às vezes eu começava ali pegar para tocar alguns acordes no teclado. Aí eu já tinha que levantar rapidinho, porque tinha que cuidar da casa, cuidar de filho. E eu converso muito com a minha filha sobre isso. Seu tempo é tão precioso, sabe? Por enquanto você não tem tantas obrigações, então aproveita seu tempo para ter o aprendizado. E eu estou muito feliz que ela está aprendendo a tocar o instrumento lá, o violoncelo. Eu toda terça e quinta, 2 dias na semana eu levo ela na escola e ela aprende, tá aprendendo aos pouquinhos. Eu fico muito feliz com isso. Meu filho também tá indo bem devagarzinho, mas tá conseguindo interagir com as pessoas, ter mais. Ele tem muita dificuldade com regras e limites, e ele tá tendo essa percepção de que há lugares que são limitados para certas coisas, que tem que respeitar pessoas, lugares, situações. Então eu estou muito grata a Deus por ter dado essa oportunidade, sabe? De fazer meus filhos evoluírem nisso também, sabe? Essa semana, gente, eu tive que trabalhar 2 vezes na semana. Né? Para quem não sabe, eu sou massoterapeuta. Então, eu tinha já falado que eu não ia mais voltar a trabalhar, mas como a gente tá precisando fazer algumas coisas aqui em casa, deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui no teto tá tendo um vazamento, tá vendo? Ó, ali, ó. Quando chove muito, tem vazamento, a gente precisa resolver essas questões pequenas, sabe, gente? A gente comprou casa já, uma casa que é antiga, né, que já tem mais de 30 anos essa casa, então com certeza ela vai ter problemas para fazer, mas mesmo assim, eu sou muito agradecida a Deus por ter dado essa casa pra gente, a oportunidade de nós estarmos aqui. Então a gente sabe que a gente precisa mexer, a gente tem que arrumar o teto lá, colocar uma laje lá nos quartos também, bater laje lá. E
mais algumas outras coisas que a gente precisa fazer. Para quem não sabe, eu tinha comentado que eu tinha um Ford Ka e eu ia mexer nele, né? Então a gente fez o levantamento de quanto que a gente ia gastar para poder arrumar ele e ficou um pouquinho caro, então eu e meu esposo nós decidimos vender ele e nós vendemos o carro para um colega nosso e ele pagou um preço um pouco menor, né? Porque ele também ia pagar alguns IPVAs dele que estava vencido. Então, eu fiquei um pouco triste, gente, porque eu tinha esse carro já faz tempo, desde 2005, e é um carro assim que 2015, e é um carro assim que atendeu muita gente, sabe? Um carrinho muito bom, muito econômico, sabe? E eu fiquei assim com dor no coração, mas a gente não tinha como arrumar ele nesse momento, né? Então a gente achou melhor a gente vender ele e mais pra frente a gente, quando as coisas estiverem mais calmas, né, financeiramente, a gente compra outro, né? Por enquanto a gente tá usando ônibus, os pés, né? E quando precisa fazer compra, peraí, gente. Então, gente, quando a gente precisa fazer compra, a gente paga Uber, né, pra trazer a gente. E no mais a gente usa mesmo condução, né, transporte público, né. É lógico que com um carro em casa facilita muito, porque, por exemplo, os lugares onde meus filhos fazem curso são lugares assim, dentro do meu bairro, mas são bem distantes um do outro. Tem dias que eu tenho que fazer deslocamentos de tipo de manhã e depois já sair e vir para o outro, e às vezes a condução atrasa. E se tivesse um carro ia ser muito bom. Mas precisávamos vender e nós colocamos como um propósito, mais para frente a gente compra outro. E é isso, gente. Ainda estou esperando os processos aí da questão do meu filho, né, da justiça que eu coloquei. E aí eu fui trabalhar, né, lá na clínica onde eu atendo como massoterapeuta, né, faço drenagem e outros métodos de massagem, reflexologia, shiatsu. Então lá é um lugar onde eu consigo ainda trabalhar por conta que é um horário assim bem flexível e eu consigo fazer esse trabalho, trabalhar lá nos dias de folga do meu esposo. Como meu esposo folgou 2 dias seguidos, aí deu para mim poder trabalhar 2 dias seguidos lá, que já ajuda, né, na dispensa, nas despesas de casa. E por enquanto é isso, né, gente? Não dá para poder falar, vou voltar a trabalhar direto, porque eu não tenho condições de deixar meus filhos com ninguém, gente, não tenho mesmo. Já apareceu oportunidade de trabalho para mim, para trabalhar no horário comercial. É inviável, não tem como. Eu conversando com meu esposo, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá, gente? Mas é só para vocês saberem como que tá a situação. Nós conversou e a gente tá querendo colocar nosso filho em outra escola, que vai precisar de uma dinâmica aí de uma logística aí, né? Que a gente vai precisar de um pouco mais de grana. E a gente está esperando algumas coisas desenrolarem, né? Porque talvez a gente vai precisar fazer uma mudança dele de escola, né? Então, estou esperando primeiramente em Deus, né? Que Ele que nos dá força e nos ajuda. E como que vai desenrolar esses processos aí. Porque dependendo da situação, né? Aí eu vou ter que trabalhar, né? Era isso que eu queria falar com vocês. Dependendo da situação, eu vou ter que trabalhar mais dias na semana, né? E é por isso que eu falo, muitas vezes a gente vai ter que dar passos para trás para conseguir alcançar mais coisas lá na frente. E não tem nada de errado com isso, gente. Porque assim, o meu objetivo, o meu foco em geral, em linhas gerais, é não ter que deixar meus filhos de jeito nenhum para poder trabalhar. Mas dependendo da situação, se eu conseguir uma escola que seja melhor para ele e
talvez a gente vai ter que desembolsar aí uma mensalidade para ele poder ficar nessa escola, que vai ter especialista para cuidar dele e tudo mais, aí eu vou ter que voltar a trabalhar pelo menos uns dias a mais da semana, entendeu? Por enquanto eu só tô indo nos dias de folga do meu esposo, né? Mas dependendo da situação. Mas eu espero que não precise, né? Mas vamos ver até o retorno das férias aí de julho, final de julho, começo de agosto, como vai ficar. Eu não queria ter que trabalhar mais dias, porque, gente, eu trabalhei sábado e domingo, minha casa ficou um caos. Gente, a casa ficou uma bagunça. Eu falei pro meu esposo, pelo amor de Deus, o que que você fez? Ele fala, eu? Pergunta pros seus filhos. E é verdade, gente, eles viram um furacão, mas bagunçado. E porque quando a gente tá dentro de casa, a gente tá sempre ali, né? Mexe um pouquinho aqui, mexe. Eu não sou de fazer aquelas faxinas na casa, mas eu sempre tô tentando deixar as coisas em ordem, pra não ficar acumulando, né? E eles dentro de casa, sozinhos, sem a mãe, o pai tá fazendo outras coisas, não fica que nem eu fico, né? Porque quando eu tô dentro de casa, eu fico no pé, entendeu? Ah, brincou com o seu brinquedo, não quer brincar mais? Guarda lá onde vocês acharam. Tirou o sapato, veio da escola, tirou o sapato, põe na sapateira. Enfim, vou dando aqui as coordenadas, mas meu esposo ele já deixa mais à vontade, né? Então imagina. Mas é assim mesmo, né? Estou esperando em Deus que não precise eu ter que trabalhar muitos dias, né? Mas se for preciso, gente, na questão de mudança de escola, eu consegui resolver o problema do Bernardo lá, que deu a confusão, mas eu fiquei muito insegura mesmo, e pensei bem, falei, poxa, preciso arranjar uma escola assim mais capacitada para a questão do meu filho, porque é complicado, viu, gente? E para isso eu vou ter que trabalhar mais dias na semana. Tô trabalhando por enquanto só um dia, que é a folga do meu esposo. Mas se eu conseguir que ele fique numa escola melhor, tô aí estudando, né? Essa condição. Aí eu vou colocar ele numa escola com especialista, terapeuta ocupacional, psicólogo, entendeu? E vou ter que desembolsar um dinheirinho a mais, né? E estamos aí nesse planejamento, tá na mão do Senhor, né? Eu sempre falo que tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, ninguém pode fazer nada. Só Ele que fala, agora é a hora de fazer, tem que ser assim. A gente faz os nossos planos, né, gente? Eu faço os meus planos, sempre foi assim. Eu faço os meus planos, eu coloco ali, faço a minha lista de desejos, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, mas quem bate martelo é o Papai Celestial, é Ele que dá o ponto final, se vai ou não. Sempre foi assim, tá? Bom, gente, vou encerrar o vídeo aqui. Um beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.